Bom, então, boa noite, sejam bem-vindos a quem já está aqui presente, quem vai assistir essa aula depois. Agora a gente está começando a unidade 2 para falar um pouco mais sobre a contabilidade, planejamento, controle e o uso dessa linguagem, né, dessa ciência, para tomada de decisão. A unidade 2 eu dividi ela em algumas etapas, que é o que a gente vai começar a ver hoje, e a primeira delas é essa aula falando um pouco sobre os conceitos mais básicos da contabilidade. Então a gente vai rever muita coisa que vocês provavelmente já viram, já estudaram, já fizeram. Mas ao mesmo tempo vamos ampliar um pouco desses conceitos, né? Vamos desenvolver ali e entender um uso mais prático disso, para quando vocês tiverem acesso a esse tipo de informação, isso ficar claro, isso ficar fácil de entender e que seja, como a própria contabilidade se propõe a ser, né, uma ferramenta de controle e de desenvolvimento do patrimônio das empresas, né, das entidades de modo geral. Então, a gente vai usar essa técnica a nosso favor para tomar decisões. Estão separadas ali com a aula 6, 7 e a 8 também, para a gente poder separar os temas, mas de certa maneira é tudo uma coisa só, tá? Então, operações contábeis, quando eu me refiro a isso, é colocar em prática, mas na verdade hoje a gente já vai começar a fazer um pouco disso. Falar um pouco sobre mercadoria, sobre serviços, tributos de modo geral, folha de pagamento também. Porque tudo vai girar em torno de uma coisa só. Eu deixo como revisão ali que é para abordar um ou outro tópico que talvez não tenha ficado muito claro ou que não haja tempo hábil para fazer isso. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Se eu tiver, conforme eu vou indo, vocês que já estão aí, o pessoal que vai chegar daqui a pouco, podem me interromper se tiverem qualquer dúvida, tá? Só abre o microfone rapidinho, dá um grito aí, professor, faz a pergunta, a gente já vai passo a passo, ok? Como tem relativamente bastante conteúdo para ser abordado, é muita coisa, né? Eu vou tentar ser meio rápido, então se eu tiver atropelando qualquer coisa aí, vocês me chamam a atenção. Primeira coisa que a gente precisa lembrar daquilo que já se estudou, débito e crédito. Então, isso, na linguagem técnica, é chamada de método das partidas dobradas. O que é isso? A contabilidade se baseia em um sistema binário, né, onde tudo que é avaliado veio de algum lugar e vai para outro lugar. A gente chama isso de débito e crédito ou também de destino e origem. Então, esse é o primeiro conceito que vocês têm que ter claro na cabeça quando a gente vai executar esse tipo de atividade. Se eu vou demonstrar que todo tipo de recurso, seja ele financeiro, patrimonial, já a gente vai ver a diferença desses dois, eles têm, de certa maneira, uma origem e destino, eu preciso demonstrar isso de alguma maneira. E aí, como que a gente faz? Usando o método das partidas dobradas, usando débito e crédito, ok? Por isso que eu deixei aqui para relembrar o que significa crédito, origem, ou seja, de onde veio aquele recurso. O que significa débito, destino, para onde aquele recurso foi aplicado, tá bom? São sinônimos de modo geral aí, crédito com origem, débito com o destino. Então, quando a gente fala também, alguns dos termos que eu vou usar daqui para frente, se eu falar um ou outro, aí já para vocês conceituarem e saberem o que eu estou querendo dizer. Aí eu coloquei também que essa prática ela é chamada de escrituração. A gente vai ver o passo a passo disso, como é que é feita a contabilidade de uma empresa, até o momento que se chega na demonstração, até o momento que se faz a análise e se toma a decisão com aquilo. Então, o que começa sendo feito é uma coisinha chamada escrituração contábil. A escrituração é uma palavra já bem antiga, que tem por intuito como se fosse escrever mesmo, como se fosse descrever, anotar, registrar, teria esse mesmo sentido. O ato ou ação de escriturar, né? Então, a escrituração, quando vocês ouvirem essa palavra, associem a débito e crédito. É o registro de todos os eventos de uma empresa no seu aspecto patrimonial ou de resultado também, tá? Então, essa prática nada mais é do que isso, débito e crédito. Como que a gente faz essa escrituração e quais seriam os conceitos mais básicos para se aprender sobre isso? Primeiro, livro diário, que é o quê? O livro diário ele vai marcar o registro diário da empresa, no sentido de registrar todos os acontecimentos que existem ali. Então, a gente chama isso na contabilidade de atos e fatos. Se vocês forem fazer depois, não tiverem interesse, aí vocês vão poder aprofundar na teoria contábil para perceber melhor o que é ato e fato, como isso funciona na prática e tudo mais. Aqui a gente precisa saber que existe e entender mais ou menos qual é a consequência disso aí. Então, o livro diário é o quê? É um diário, como se fosse um diário pessoal meu ou seu, só que da empresa.
é onde se registra tudo aquilo que aconteceu. Então, eu vou registrar todos os recursos que a empresa tem, de onde eles vieram e para onde eles vão. Isso é feito de forma cronológica e sequencial, por uma questão de organização. Por isso ele leva esse nome. Então, quando você faz o diário na sua vida pessoal, você coloca lá a data de hoje, o que aconteceu hoje, da hora que você acordou até a hora que você dormiu, né? E aí o livro diário de uma empresa é a mesma ideia. O livro razão, que é outro termo mais comum também nesses conceitos básicos, ele é a mesma coisa, só que ele se difere do livro diário, por quê? Porque ele não faz essa sequência lógica das movimentações realizadas pela empresa. Ele vai unificar tudo isso no que a gente chama de contas contábeis. É aquele famoso razonete, né? Ou na forma de um T. Por quê? Tem uma lógica por trás ali para demonstrar qual foi a movimentação, né? Então, razonete, livro razão, livro diário é praticamente uma coisa só. Cada um com a sua função e o seu objetivo e propósito, ok? Tem alguém que está com o microfone ligado aí. Ouvindo Dá uma olhadinha só quem entrou depois aí, qualquer coisa. Se tiverem perguntas, quem chegou depois, pode ficar à vontade, tá? E aí, junto desses conceitos iniciais, o que eu quero que vocês se lembrem? ARE, apuração do resultado do exercício, ou apuração do resultado, se preferirem. Qual que é a função disso, né? Ela busca identificar, dentro de um determinado período, isso que significa exercício, no conceito contábil, um tempo, ou seja, um mês, um ano, depende da forma como a empresa trabalha. Então, eu vou falar sobre o exercício de 2020. É o ano de 2020, é o período de 2020. E aí, o que a RE faz? Ela confronta receitas e despesas. A gente vai ver que tem uma diferença entre patrimônio e resultado. São dois conceitos diferentes, cada um com o seu objetivo, né? Eles se igualam em determinados momentos quando a gente faz a análise e busca identificar certas coisas, mas teoricamente, eles possuem conceitos diferentes, tá? Então, o patrimônio de uma empresa não é o quanto ela vende, não é o quanto ela tem de receita, ou o quanto ela tem de despesa, isso é o seu resultado. E aí existe um processo obrigatório que é feito, por exemplo, se a contabilidade da empresa é feita mês a mês, todos os meses, todos os períodos, portanto, os exercícios, existirá ali, um processo chamado ARE, que é a apuração do resultado daquele período. Por quê? Porque na contabilidade a gente tem, de muito antigamente, a lógica ou a ideia de se seguir o período da competência. Então, isso obriga e faz com que seja necessário que a receita que foi obtida, né, associem, já a gente vai ver o conceito mais profundamente, mas associem receita com venda, despesa com aquilo que a gente gasta para poder fazer a venda, tá bom? Então, a receita, por exemplo, do mês de outubro, que nós estamos aqui na nossa empresa fictícia, pertence ao mês de outubro. Então, esse conceito ele pode ser estudado mais detalhadamente num curso de ciências contábeis, num aspecto mais aprofundado aí da teoria contábil mesmo. Para nós aqui, a gente precisa saber o quê? Que eu vou ter que fazer livro diário, vou ter que fazer livro razão e eu vou ter que fazer RE nesse processo, antes de eu chegar nas demonstrações contábeis. E tudo isso vai ser praticado por nós para que quando vocês sentem lá com o contador, com a contadora, com o escritório de contabilidade, vocês são os gerentes das empresas, vocês são os gestores, os administradores, ou estão pensando em criar uma empresa, né? Ainda que hoje isso talvez não seja uma realidade prática, um dia vai ser. Então, é para isso que vocês estão treinando. Aí você vai sentar lá com aquela equipe de contabilidade, eles vão falar uma linguagem e vocês outra. Então, a gente precisa alinhar esses termos para que vocês possam saber do que aquele pessoal está falando e vice-versa. E esses termos que a gente está vendo aqui são os mais comuns, mais básicos, para poder se executar uma análise ou algo mais avançado que a gente vai treinar. E aí, por fim, a gente chega nas demonstrações contábeis, que seriam o balanço, DRE, DFC e muitas outras que existem, tá? O que a gente tem que entender com esse termo, demonstrar ou demonstração contábil? A demonstração, ela nada mais é do que uma fotografia, uma ilustração daquilo, da forma como está o patrimônio da empresa, da forma como está o resultado econômico, da forma como está o caixa. Então, elas surgem de acordo com a necessidade que se tem por informação. Eu queria saber como é que estava o patrimônio da minha empresa
no ano de 2005, e como é que ele está hoje? Eu vou analisar a demonstração que vai retratar, ou seja, a ilustração deste meu patrimônio. Então, eu vou lá e olho o balanço patrimonial daquele ano, balanço patrimonial desse ano, e assim sucessivamente. Então, cada demonstração ela vai ter um propósito. E a gente precisa estudar profundamente cada uma delas. Para o curso, eu vou usar, a gente vai usar aqui o balanço patrimonial e a DRE, que são as básicas das básicas, né, as mais comuns. Depois que a gente domina esses dois, fica muito mais fácil, por exemplo, você estudar e discutir uma demonstração de fluxo de caixa, né, que é avaliar o conjunto de entradas e saídas da minha empresa, do caixa da minha empresa. Então, uma vai levando ao entendimento da outra, ok? Então, o básico é isso. Livro diário, livro razão, vai ter um processo chamado ARE no meio do caminho, e depois a gente vai elaborar a demonstração contábil. Para que tudo isso? Para fazer a análise e a interpretação daquelas informações, que é onde, na verdade, vocês precisam treinar mais. Né? O contador, o escritório, a contadora, quem quer que seja, vai fazer isso por vocês. Só que livro diário, livro razão, balanço, DRE, eles levam a assinatura de 2 profissionais. Um deles, por exemplo, vai ser o contador. O outro vai ser o administrador. Então, vocês, se serão administradores das empresas, precisarão assinar em conjunto aquilo. Ou seja, atestar que aquilo é verdade. E para você atestar que algo é verdade, você precisa saber o que está ali. Né? De nada adianta entregar na mão do contador e falar se vira. A função de contador não é se virar, é dialogar com o administrador, assim como o contador também não pode fazer o mesmo, né? Vice-versa é válido. E falar se vira para o administrador, eu preciso disso, se vira. Esse tipo de argumento já não existe mais na gestão empresarial nos dias de hoje. O problema é que as faculdades, elas são estudadas separadas porque é muito conteúdo. Né? A gente tem 4 anos de administração, 4 anos de ciências contábeis. De fato, não daria para você fazer tudo numa coisa só. Mas, agora que vocês estão concluindo a administração, já é hora de pensar em associar essas linguagens. Própria economia, contábeis, direito, são faculdades e conhecimentos que vocês vão ter que usar no dia a dia, além de tudo que vocês já aprenderam dentro do curso de administração. Né? Então, as demonstrações, o que a gente tem que saber é o seguinte, elas são obrigadas por lei, e aí eu trouxe aqui meramente por conhecimento, tá? Não vou cobrar de vocês legislação, mas serve como adendo aí já para lembrar. Elas são obrigadas, tá? As empresas no Brasil, pelo Código Civil, que é praticamente a lei maior que vai organizar o trabalho empresarial aqui, né? Ela vai destacar ali no artigo 1179, perdão, o trecho. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, seja ele eletrônico, mecanizado, como a lei fala, que ela é meio antiguinha, né? Mas, basicamente, a lei quer dizer o quê? Você vai ter que fazer contabilidade, se você não puder fazer, né, você vai precisar contratar um contador, e, feito esse serviço, você vai ter que levantar ou demonstrar o balanço e o resultado econômico. Aí depois surge, né, ao longo do tempo, a ideia, ou utiliza-se também, a ideia da lei das SAs como referência nesse sentido, que também convoca as sociedades anônimas, ou por ações, como preferirem, para elaborar, dentro de determinado exercício, ou período, ou ano, obrigatoriamente as demonstrações contábeis. Por quê? Porque basicamente é ali que se identifica todo o registro da empresa, né? Então, tudo que acontece dentro dela, ou vai ser patrimônio, ou vai ser resultado, ou vai ser caixa, e é ali que eu consigo ter acesso às informações dessa empresa. E o eu se refere a praticamente todo mundo: governo, sociedade, gestores, acionistas, empregados, e etc, 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 concorrência, etc. Então, todo mundo precisa ter acesso a essas informações até para saber se o que você está fazendo é legal ou não, né? É dentro da lei ou não. Então, a lei das SAs, ela traz um rol de demonstrações contábeis obrigatórias, tá? É claro que isso é dentro do conceito da lei, mas eu trouxe aqui só para dar um exemplo. Balanço patrimonial, DLPA, demonstração do resultado do exercício, DFC, e ainda ela cita, né, se for companhia aberta, demonstração do valor adicionado, que é uma ainda mais complexa, tá bom? Então, existe a obrigatoriedade, é isso que vocês têm que saber de começo. Vou criar uma empresa, tenho que ter o serviço contábil. E aí eu já vi alguns alunos assim,
mas se eu for pelo MEI, pelo Simples, né, nos dias de hoje, eu não preciso. Precisa também dentro daquela realidade, porque aqui no artigo do código em si, vai se dar ali um tratamento diferenciado para o micro e pequeno empresário, que hoje a gente chama de MEI. Né? Então, o empresário individual nessa realidade, nessa condição, o micro, aquele que está começando, que precisa ali de um tratamento diferenciado, tem isso garantido por lei. Mas não quer dizer que ele não vai fazer, tá? Ele vai ter que respeitar outras regras adaptadas para a sua realidade, que de certa maneira vão exigir que ele tenha no mínimo um controle de caixa, de tudo que entrou e saiu dentro da sua atividade. Então, até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo, tá muito rápido. Beleza. Tá. Então, por onde que a gente começa a estudar? Vou trocar aqui que eu acabei de ver um... Ah, não, tá certo. Estava errado, mas eu que estou me confundindo. Por onde que a gente começa a estudar a contabilidade de uma forma mais prática? Né? O que vocês viram lá no primeiro, segundo, às vezes até no terceiro semestre? O básico da contabilidade gira em torno de patrimônio e de resultado. Né? Depois que a gente vai discutir caixa, vai discutir mutação de patrimônio líquido e tarará, todas essas derivações. Então, o que é patrimônio? É a primeira coisa que você tem que ter claro na sua cabeça. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa. E empresa ou entidade, que eu não falei antes, são a mesma coisa. Tá? E se em algum momento vocês lerem essa expressão entidade, é porque a entidade prevê empresa, ou seja, a entidade que tem fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Só por isso que os livros, os materiais e alguns professores mais antigos usam esse termo. Mas a gente vai falar empresa e ponto. Então, o que são os bens e os direitos nessa história? É tudo aquilo que, de certa maneira, seria positivo, né? Então, por ser positivo, é empregado para que a empresa, é utilizado para que a empresa possa gerar ali as suas atividades. Então, a gente chama isso na contabilidade de ativo. É o lado ativo da empresa, é o lado que trabalha ativamente. Né? Então, bens e direitos significa na contabilidade isso, ativo. Obrigações, em contrapartida, não são coisas ruins, tá? Eu uso muito esse exemplo de forma prática aí para os alunos dentro das aulas presenciais, por quê? Às vezes você lê e fala assim, então esse é o lado ruim da empresa? Não. É apenas o conjunto de obrigações. Vejam, a gente tem aula hoje. Era obrigação do aluno estar aqui hoje. Era obrigação do professor estar aqui hoje. Isso quer dizer que é ruim? Depende muito da interpretação que você dá para aquilo, né? Então, esse lado das obrigações de uma empresa, essa contrapartida, é chamada de passivo, tá? Esses nomes, eles derivam de uma cultura e de uma terminologia muito antiga. Para não perder muito tempo no sentido etimológico das coisas, aqui a gente vai só conceituar basicamente. E aí, desses dois, deriva um conceito chamado patrimônio líquido, que é o quê? Aquilo que difere um do outro, né? Ou seja, valor residual. O que é resíduo? É aquilo que sobra, é o lixo, como a gente costuma dizer. Só que usar essa expressão aqui talvez não fique muito adequado e dê uma conotação ruim. Então, valor residual aqui não é no sentido conotativo negativo, né? Não seria o lixo que sobra da empresa, muito pelo contrário, é apenas aquilo que sobra, seja positivo ou negativo. Então, quando se usa essa expressão, às vezes o pessoal tem um pouco de confusão também. Patrimônio líquido é o patrimônio, ou seja, bens e direitos de uma empresa, diminuídas as obrigações, ou seja, o passivo. Então, é ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. Por isso que eu deixei para relembrar essa equação, que seria chamada a equação fundamental, né, do patrimônio em si. Então, patrimônio líquido é basicamente eu pensar o seguinte, eu ganho R$1.000, isso são os meus direitos, eu tenho uma obrigação de 900, uma conta a pagar de 900, e aí, se eu tirar um pelo outro, qual é a diferença? R$100. Isto é o meu patrimônio líquido neste momento. Então, 1.000 menos 900,
Bens e direitos menos obrigações igual ao patrimônio líquido. O que sobrou na minha mão? R$ 100. É isso, ok? Então, a principal demonstração do patrimônio é o balanço, né? Como a gente fala, BP ou balanço patrimonial, é ele que serve para criar essa imagem do conjunto de bens e direitos e do conjunto das obrigações também. Do outro lado, a gente vai ter, avançando mais um pouquinho, o conceito de resultado, que é o quê? Receita e despesa. Receita é tudo aquilo que entra positivamente para a empresa. Normalmente, a fonte de receita que uma empresa tem, ou seja, de onde ela vem, a receita vai se dar pelo meio da venda ou da prestação de serviço. Né? Então, se eu faço ali a prestação de algum serviço, se eu vendo uma mercadoria, eu vou obter receita. É um aumento econômico que eu tenho dentro da minha realidade, seja esse aumento financeiro ou não. Tá? Tem uma derivação dali dos conceitos de gastos, conceitos de ganhos, que a gente não vai entrar nessa parte mais aprofundada e teórica. Mas receita e despesa é basicamente isso. Então, enquanto receita é tudo aquilo positivo que está entrando, né, por meio das atividades que eu executo, eu vou ter as despesas, que são aqueles gastos, por assim dizer, que eu executo para a obtenção da receita. Então, para fazer uma venda de uma mercadoria, para prestar um serviço, eu vou gastar tempo, às vezes até dinheiro, né? Eu vou ter um profissional que me gasta, de certa maneira, algum tipo de recurso, ou uma máquina, enfim. Então, de um lado eu tenho aquilo que entra, de outro eu tenho aquela diminuição, que é aquilo que sai, a receita e a despesa. E aí eu divido a empresa mais ou menos nesse conceito. Primeiro a gente falou sobre patrimônio, agora eu estou falando sobre resultado. Receita menos despesa igual a resultado. Daí que se cria ou se gera, de certa maneira, a ideia, né, dessas duas demonstrações. Resultado, eu vou usar a DRE, patrimônio, eu vou usar o balanço patrimonial, tá bom? Esses são os conceitos mais básicos que a gente precisa saber que existem para começar a trabalhar com contabilidade. E aí eu trouxe aqui rapidamente uma visão geral dos 4 pilares que a contabilidade vai ter, né, de como ela funcionaria de forma mais prática, que seriam escrituração, elaboração das demonstrações, auditoria e análise. A gente só não vai fazer a auditoria, porque eu acredito que isso requeriria um curso adequado e específico, né? A auditoria é uma disciplina que pode ser estudada à parte. Mas aqui a gente vai executar a escrituração. Como assim? Fazer o débito e crédito no livro diário, no livro razão. Depois a gente vai elaborar as demonstrações, lembrando que existem aquelas obrigatórias, complementares, que seriam ali algumas notas e outras que podem ser escolhidas, e as demonstrações originalmente criadas para a tomada de decisões. A gente vai fazer basicamente essas obrigatórias, focando ou dando ênfase maior ao balanço patrimonial e a DRE. Tá? Se der tempo, a gente trabalha com o fluxo de caixa também. E, por fim, ainda nesse semestre, vocês vão desenvolver a análise das demonstrações, que é o fechamento de tudo, né? É analisar de fato, interpretar de fato aquele conhecimento, aquela linguagem, para poder tomar decisões. A análise, via de regra, ela se divide em vertical e horizontal, que é um tipo específico, e por índices econômicos, que cada um deles tem um objetivo específico também. Então, lá na frente, a gente vai chegar a desenvolver esse raciocínio. Então, como que eu faço funcionar a contabilidade? Para quem vai começar, para quem nunca pegou para fazer, ou para quem não lembra. A gente vai escriturar, ou seja, fazer o livro diário, fazer o livro razão. Existe no dia a dia das empresas uma coisa chamada balancete, que vejam que eu não falei até aqui, né, nesse momento. Por quê? Porque o professor não vai exigir que vocês façam isso. Como a gente nos dias atuais usa muito do sistema contábil, de uma tecnologia, é muito mais fácil fazer isso, né? Como a gente aqui na sala de aula vai fazer uma coisa mais manual, o balancete eu entendo que ele não se faz necessário nesse momento. Até porque, para quem já viu, ou pelo menos parou para prestar atenção, o balancete nada mais é do que o livro razão organizado de uma forma diferente. É a movimentação do débito e crédito organizado de um jeito onde você estrutura as contas da forma que você preferir. Né? Normalmente é muito parecido com um balanço patrimonial. Então aí a gente seguindo vai fazer a RE, para quê? Para elaborar a demonstração do resultado do exercício e para elaborar o balanço patrimonial. Para que a gente vai fazer isso? Para saber a situação patrimonial da empresa e a situação econômica também. Ou seja, ela está dando lucro? Onde é que eu descubro isso?
ela está crescendo financeiramente, no sentido patrimonial, no sentido econômico? Como que eu sei essas informações? Pela contabilidade. Basicamente é isso. Então, você vai lá, você vai gerir a sua empresa, você vai desenvolver as suas atividades, vai fazer o seu marketing, vai ganhar clientela. Mas, no final das contas, você vai ter que ter um tempo e conhecimento, com discernimento, para poder olhar a demonstração contábil e saber a situação. Então, se alguém sentar com você e falar todos esses termos de uma só vez e você nunca viu, provavelmente vai ser meio confuso. Por isso que eu trago isso para essa disciplina, né, que é a ideia de tomada de decisão. Dúvidas sobre essa introdução geral aí? Que aí eu vou mostrar para vocês o exercício de hoje e as atividades que a gente vai executar. Se estiver tranquilo, eu prossigo. De boa, né? Nunca sei se vocês estão aqui, se vocês só entraram e estão fazendo outras coisas. Não tem problema, tá? Quem tiver outras atividades aí, igual eu já falei. Tá aqui, né? Beleza, maravilha. Estamos na área, professor. Manda bala aí. Então, vamos lá. Ó, como que a gente vai treinar e praticar isso? Vai ser um exercício assim, nesse molde, que ele é mais ou menos o que eu passo para o pessoal quando eu trabalho com a disciplina de contabilidade geral, que é isso que nós estamos fazendo, né? É o débito e crédito mesmo, só que eu faço uma adaptação nele para desenvolver esse raciocínio da análise das demonstrações, né? Então, a gente vai fazer débito e crédito, livro diário, razão, balanço, DRE e análise da demonstração. Então, aqui tem a questão por completo e, no fim, eu trago sempre esse pedido, ó, apresentar o livro diário, livro razão, o balanço e a DRE. Apresentar a análise, seja ela vertical, seja ela qual for. Eu ainda não expliquei o que é análise, mas vocês podem ficar tranquilos, tá? A gente só vai começar já usando esse molde para quando eu chegar lá nessa parte do estudo, vocês já não terem nenhuma surpresa. Então, já vai se acostumando com os termos e com a prática disso. Como é que a gente faria para resolver uma situação nesse sentido? Eu tenho que fazer a contabilidade. Então, por onde eu começo? Sempre vocês vão começar por aqui, ó. Já deixei disponível, tá? Tá aqui para vocês, ó. Slides da aula, exercício em resolução, cada um separadinho, que é isso aqui que a gente está usando. Então, eu vou começar sempre por onde? Eu vou fazer um livro diário. O que é um livro diário? Ele é o débito, o crédito e o histórico da operação que aconteceu. Lembra que eu falei que ele é literalmente um diário da empresa? Então, eu vou ler o exercício, a gente vai item por item e vai compreendendo este processo ao longo do caminho. Depois que eu terminar todo esse livro diário, que é tudo isso aqui, ó, cada um deles a gente tem que estudar e aperfeiçoar a técnica, a gente vai para o livro Razão. O que é o livro Razão? É isso. É a mesma movimentação demonstrada de uma forma um pouquinho diferente, que é no formato, normalmente se fala, de razonete. O que é um razonete? Ele está meio escondidinho aqui, ó, mas agora ficou claro. É esse T, né, onde eu tenho dois lados. Eu vou ter o nome de uma conta, por exemplo, a movimentação que aconteceu no meu caixa, né? E aí, dentro desse caixa, eu vou ter uma movimentação de um lado, uma movimentação do outro lado. Este lado esquerdo sempre será o lado de movimentação em débito. O que significa débito? Só para lembrar, é o destino das aplicações. E do outro lado, a gente vai ter a contrapartida, que é o caixa. O caixa não, desculpem, o crédito, que é o quê? A origem daquela movimentação, né? Então, eu preciso aprender esses termos e entendê-los como isso vai funcionar na prática, ok? Então, percebam que tudo isso aqui, ó, é uma movimentação de um lado esquerdo, uma movimentação do lado direito. Lado esquerdo, lado direito. Cada um tem o seu nome, cada um indica a sua própria movimentação e etc, etc, etc. Tudo aquilo é baseado nessa lógica de débito e crédito. Por isso que essa é a primeira coisa que vocês têm que lembrar. Então, o que significa crédito? É origem. O que significa débito?
destino ou aplicação. Quando vocês ouvirem falar sobre isso, significa só que é destino, tá bom? É para onde foi, né? É nesse sentido. Então, quando eu tenho ali a movimentação de razonete, eu estou estudando item por item. Eu estou estudando e olhando só o meu banco, eu estou estudando e olhando só o meu caixa, só o meu veículo, etc, etc, etc. Tá bom? E aí, depois de feito toda essa movimentação de razonete, igual está aqui para vocês, a gente vai fazer um por um, tá bom? A gente vai chegar aonde? No balanço patrimonial, que seria mais ou menos isso aqui. Essa demonstração aqui de cima. Percebam que aqui eu já tenho uma coluna que normalmente vocês não encontrariam, tá? Isso aqui já é a parte da análise, então vamos deixar de lado esse AV de análise vertical por enquanto. Mas o que eu tenho num balanço patrimonial que a gente precisaria saber para começar a mexer? O meu ativo, que é o quê? Sinônimo de bens e direitos. E o meu passivo, que nada mais é do que o conjunto das minhas obrigações, ok? Junto a esses dois conceitos, o que a gente viu no slide? Aparece uma outra figura, que vai estar bem aqui, como vocês podem observar, chamada de patrimônio líquido. Ela sempre fica junto da coluna do ativo. Então, como já tem os números preenchidos, pode parecer um pouco complexo, um pouco dificultoso no início. Mas eu não quero que vocês se atenham tanto aos números ou a esse conjunto maior de informações. Percebam a estrutura. Então, o que é uma estrutura de um balanço ou a estrutura da movimentação da contabilidade? Eu preciso me lembrar desses conceitos iniciais. De um lado, o meu ativo, do outro lado, o meu passivo. E aqui é como se eu tivesse uma balança para comparação. Né? Então, eu tenho aí uma movimentação da empresa, eu tenho uma estrutura montada, e ela está funcionando, e no final das contas eu vou querer saber, está melhor ou está pior? Aumentou, diminuiu, o que aconteceu? Quais são os tipos de bens e direitos que eu tenho? Quais são as obrigações que eu tenho? E se, por acaso, eu pegar tudo que eu tenho, pagar todo mundo que eu devo, o que sobra dentro da minha empresa? Se eu fechasse ela hoje, por exemplo, o que ia sobrar na minha mão? Esses conceitos vão derivando dessa necessidade para tomada de decisão, tá bom? Então, o balanço patrimonial nada mais é do que isso. O conjunto de ativo, bens e direitos, o conjunto de passivo, as obrigações, e sobra, geralmente, uma coisinha que a gente chama de PL, né? Ou patrimônio líquido, ok? Por isso que está aqui com todas essas informações já detalhadas. Isso é só para vocês focarem aí no que interessa de início. E junto desse exercício, a gente vai ter que fazer quem também? A DRE. DRE é o quê? Receita. E essas diminuições são as minhas despesas. Então, receita menos despesa, resultado. É igual a resultado. É aquilo que a gente viu nessa lógica inicial aqui. Ativo, passivo, patrimônio líquido. Do outro lado, receita, despesa, igual a resultado. Ok? Então, o exercício ele se baseia nessa lógica. Eu vou fazer toda a movimentação da empresa pelo livro diário, eu vou fazer o livro razão, eu vou fazer o balanço, eu vou fazer a DRE e depois eu vou fazer a análise. Para fazer a análise, eu preciso saber o que cada um desses conceitos significa. Ok? Nenhuma dúvida, eu vou prosseguindo, tá bom? Então, como é que a gente resolve, de uma maneira bem prática, esse exercício? Primeiro, você vai ter que fazer o livro diário. Para fazer o livro diário, o que eu tenho que saber? Débito e crédito. Então, o que significa débito? Destino. O que significa crédito? Origem. Então, eu lendo o exercício comigo aqui para a gente refletir junto. Tá? Vamos fazer pelo menos as letras iniciais aí. Depois, qualquer coisa, eu trabalho com num vídeo separado. Dia 1º de novembro de 2020, uma empresa foi formada por 2 amigos. Sob o nome de Aquário, é possível identificar, então, que, letra A, houve a integralização do seu capital social por meio de um depósito bancário em uma conta única de ambos os sócios no valor de R$100 mil cada. Por que cada? Porque são 2 sócios. Então, 2 pessoas, eu e você, nos juntamos para criar uma empresa. Com esta criação, a gente combinou o quê? Olha, como esse dinheiro já não é mais nem meu nem seu, vamos então depositar na mesma conta em nome da empresa.
e aí esse dinheiro fica para a empresa, para que a gente possa trabalhar com ela. Então, a gente vai lá, eu deposito meus 100 mil reais, você deposita os seus 100 mil reais. Com isso, a gente precisa registrar essa movimentação. Então, para fazer o desenvolvimento disso, é que a gente usa o livro diário. Então, qual é a lógica, seguindo do zero, qual é a lógica que eu deveria aplicar? O livro diário estabelece uma data, por ser uma questão cronológica e sequencial, ele estabelece aí o débito e crédito e também estabelece que a gente tenha que usar um histórico, né? Ou uma descrição da atividade que aconteceu. Então, a primeira coisa de todas elas que vocês sempre vão ter que fazer é começar por aqui, ó. Numa linha, débito. Na outra linha, crédito. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo o seguinte, ó. Essa aqui vai ser a linha da origem. Essa aqui vai ser a linha do destino, ou seja, da aplicação para onde foi aquele recurso. Então, basicamente, é assim que se faz a leitura desse livro diário. Então, percebam que aqui a gente está usando débito, banco, crédito, capital social. Agora, leiam comigo dessa maneira, entendendo essa linguagem. Quando eu falo crédito, eu mostro esse C aqui para vocês, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, a origem desta movimentação, deste recurso, foi o que a gente está chamando de capital social. E a linha de cima? O destino desta movimentação foi o que a gente está chamando de banco. Por quê? Porque dois sócios se uniram, né? Criaram a empresa para criar o seu patrimônio empresarial e depositaram esse dinheiro, ou seja, o destino do dinheiro dos sócios foi o quê? Foi o nosso banco, a nossa conta bancária. Então, é basicamente esta lógica que existe por detrás do livro diário. E ela é relativamente mais simples quando a gente entende o que significa o D e o C, né? Então, basicamente, eu estou dizendo aqui que duas pessoas, ou seja, o que significa capital social, só para traduzir aí em termos mais diretos. Capital é montante, dinheiro, né, recurso, social é dos sócios, ok? Então, a origem daquele depósito bancário foi o dinheiro que os sócios colocaram lá. Crédito, capital social, origem, capital social. Débito, banco, destino, banco. É assim que o cérebro de vocês precisa se habituar a ler um livro diário. Percebam que aqui eu coloquei, né, número 1, ou poderia colocar também letra A, da forma como preferirem, mas eu escrevi para a gente poder se localizar. Integralização do capital social, 2 sócios com 100 mil reais cada. Logo, quanto que foi depositado no banco? 200 mil reais. Beleza? Então, esta é a primeira operação aqui, nesse destaque, é o que foi realizado naquela data, 1º de novembro de 2020, da forma como foi descrito para a gente até aqui. Tá? Então, este é a resolução, por exemplo, da letra A. Depois que eu fizer todo o livro diário com a letra B, letra C, letra D, fizer tudo isso aqui, né, passando todos os itens, como a gente está vendo, a gente vai fazer, então, o livro razão de cada um deles. Beleza? Ficou claro aí para vocês esse conceito? Fica tranquilo se eu explicar dessa maneira? Precisa que eu dê outro exemplo? Tranquilo, professor. Por enquanto, sim. Professor, Diga. o senhor vai cobrar a numeração? Não. Porque assim, Stephanie, o que precisa? Débito e crédito. Tá? O certo era aqui, eu colocar aqui, ó, conforme comprovante, não sei o quê, né? Comprovante da conta do Banco do Brasil, tarará, tarará, tá? Então, a numeração que a gente está usando aqui, por exemplo, o número 1, é meramente uma questão de organização, tá? O que o livro diário... Eu falo aquela que vai do livro diário para o livro razão. Esse númerozinho aqui, né? Isso. Mesma coisa, tá? Eu uso porque eu acho mais fácil me localizar, mas vocês não precisam, não. Desde que Tá, aqui... somente o histórico que o senhor não vai cobrar, então. Não, a numeração também não. Tá? Não? Não. Se você conseguir se localizar colocando aqui o valor certo e tal, conseguir fechar o exercício, não tem problema nenhum.
Esse número é meramente, eu poderia fazer, por exemplo, aqui, né, ó, letra A. E ao mesmo tempo, aqui do lado, número 1, letra A. Tá? É mais para uma questão de organização pessoal mesmo. Eu coloco porque daí eu bato o olho no razonete, eu vou lá para o livro de A, é a letra A, então eu sei que ele está se referindo a isso aqui. É a B, é o 2, é o 3, eu sei que ele está falando dessa operação. Então, é mais ou menos para facilitar a consulta mesmo, tá? O importante é seguir a lógica do débito e crédito. Então, aí a gente resolveu a letra A, vamos para a letra B. Os termos, professor, o que eu escrevo? É veículo, é caixa, é banco, é capital social? Esses termos, eles vêm de uma ideia chamada plano de contas. Como eu vou trabalhar com vocês exercícios mais específicos, eu não vou passar um plano de contas. A gente vai praticamente usar os mesmos termos, tá? Mas geralmente uma empresa, quando ela é criada, a parte contábil dela, digamos assim, estabelece lá uma listinha e vai falar assim, ó, a conta bancária banco refere-se a uma conta aberta, que é uma conta corrente no Banco do Brasil, número XYZ. O veículo, ele vai ter uma subdenominação e ele vai ser um veículo com certas características. Então, o nome que se dá às coisas é conta, tá? É por isso que eu fico falando várias vezes, a conta, a conta, a conta. Então, quando eu estou falando a conta veículo, a conta caixa, a conta banco, quer dizer só isso. É o nome que eu dou, é como se fosse nomear ali as peças ou as partes do patrimônio da empresa. Tá? Então, imagina uma casa, por que você chama a sala de sala? É a mesma lógica. Por que você chama o banheiro de banheiro? É a mesma ideia. Mas tudo faz parte de uma casa. Né? Então, o banheiro é uma peça separada, o quarto é outra, mas todos eles estão dentro de uma coisa só. Né? Que seria a casa, que também estaria perfeitamente correto se eu falasse, tudo isso aqui é patrimônio da empresa. Então, resolvendo a letra B, houve a compra de um veículo no valor ali de R$20.000 à vista. Então, agora eu entendo o quê? Que a partir da letra A empresa já foi criada, ela já tem dinheiro, ela já pode comprar, ela já pode vender, ela já pode fazer as suas operações. Então, mesmo que aqui a gente não tenha contratado funcionário, a gente não tenha desenvolvido esse raciocínio. Porque folha de pagamento, geralmente, eu deixo para o final. É um pouco mais complicado, então é melhor a gente imaginar que está tudo acontecendo e quem está trabalhando é você e você está se dedicando por conta própria, tá? Então, você comprou ali, você, empresa, comprou o veículo e agora esse veículo faz parte do seu patrimônio. Aí eu te pergunto, e é assim que a gente tem que pensar. Eu, como empresa, comprei um veículo. Ok, então houve movimentação no meu patrimônio, né? No meu dinheiro, nos meus recursos, não só dinheiro, mas nos recursos em gerais. Então, agora, eu passo a ter um veículo em meu nome. Só que eu paguei este veículo. Então, qual foi a origem para realizar a compra deste veículo? Ou seja, de onde saiu este recurso? É assim que eu tenho que pensar. Só do banco. Do banco, perfeito. Então, basicamente, como que eu escrevo isso? Crédito e débito. Vou lá no livro diário e escrevo, ó, C, crédito, tracinho, espacinho, né? Banco. Esse hífen aqui, ele também é muito usado, mas às vezes o pessoal pode colocar um colchete, um parênteses, etc. É só uma denominação, tá? Crédito, banco, ou seja, a origem desta operação foi o banco, valor R$20.000, sem o valor eu não tenho como rastrear, né? Eu não tenho como saber, e qual foi o destino, no que se transformou aquele dinheiro. Eu joguei fora, eu taquei fogo, eu perdi? Não, eu fui lá e fiz uma troca. Em troca desses 20 mil, o que veio para a empresa? Um veículo. Então, aqueles 20 mil se transformaram, se destinaram à compra de um veículo. Por isso, a gente registra dessa maneira. Então, crédito banco, débito veículo, acabou. É só isso, professor? Só. Desde que eu saiba o valor, que eu saiba a origem e o destino da operação, está feito meu livro diário. Né? Organizadamente, está aqui. Débito e crédito e acabou. Ok? E isso vai se repetir. Toda vez que eu comprar, que eu vender, débito e crédito até a exaustão. Na hora que a gente domina isso, aí dá para discutir análise, dá para discutir outras coisas mais avançadas. Então, seguindo com o raciocínio, só para eu fechar aqui essa primeira parte,
Tenho a compra de mercadorias, valor de R$10.000 à vista. Vou lá para o meu livro diário, seguindo, operação número 3, crédito de novo. Comprei alguma coisa, foi à vista. Se foi à vista, quer dizer que saiu do meu banco. Então, a origem do recurso foi o banco, tirei do banco. Crédito banco, R$10.000. Pronto. Esses R$10.000, o que aconteceu? Taquei fogo, joguei fora, perdi? Não. Transformou-se em mercadoria para revenda. E aqui, geralmente, o pessoal até fica confuso. Ah, mas eu poderia escrever outra coisa? Pode, você pode escrever o que você quiser aqui. Débito, estoque. Débito, mercadoria. Débito, estoque de mercadoria. Eu já vi todo tipo de exemplo possível. Tá? Desde que você siga a lógica do débito e crédito, o que eu não poderia fazer é o contrário, né? Escrever débito banco, crédito, estoque. Por que eu não posso fazer isso nessa operação? Porque eu estou fazendo a lógica justamente ao contrário. Então, aqui estaria errado. Aqui eu estaria dizendo, a minha mercadoria saiu do estoque e se transformou em banco, se transformou em dinheiro no meu banco. Enquanto, na verdade, não foi isso que aconteceu ainda, né? Então, compra de mercadoria, como que eu faço? Crédito banco, débito estoque e o valor das operações. Até aqui, o que a gente tem que ter aprendido? Que em todas as operações, se de algum lugar veio R$1, para outro lugar deve ter ido a exata quantia, de R$1. Eu não posso tirar 10 mil do banco e transformar isso num veículo de 5 mil. Se eu não tiver outro destino, se eu não tiver outra origem, alguma coisa não está certa. Então, todo débito e crédito vão ser sempre o mesmo valor. Isto também é importante que vocês observem. Feito isso, a lógica se repete para todas as operações. Comprei mercadoria, o que eu vou fazer agora? Vender. Então, volto lá para o exercício, dia 20 de novembro, houve a venda de toda a mercadoria em estoque no valor de R$25.000 à vista. A venda já começa a ficar um pouquinho mais complexa ou mais detalhada. Por quê? Porque na venda, diferente da compra, eu vou lá e troco dinheiro por mercadoria. Na venda eu tenho duas etapas. Uma delas, a primeira, é isso aqui, esse lançamento número 4, seria praticamente só a parte do dinheiro, e depois tem a parte da mercadoria. Porque você precisa imaginar mais ou menos uma loja, um espaço, onde o seu cliente chega, e aí o seu vendedor vai lá, convence ele a comprar, ele já estava querendo e tudo mais, combina o valor, ponto. O que vai acontecer? Ele não vai primeiro passar no caixa, pagar a empresa, para depois ir lá e retirar a mercadoria? Então, a lógica que está acontecendo aqui é essa. Ele foi lá, negociou, resolveu, pagou. Quando ele paga, isso acontece de modificar, de alguma maneira, o patrimônio da empresa. Seja ele pagando à vista, seja ele parcelando, seja ele prometendo pagar no futuro, qualquer coisa. Mas isso modifica o patrimônio. Se modifica o patrimônio, interessa para a contabilidade. Ou seja, houve uma venda. Então, a primeira parte da venda é o dinheiro que entra. Como que eu faço esse raciocínio? Ele veio, pegou a minha mercadoria, gostou, comprou. Quanto que ele vai me pagar? Ele vai me pagar R$25.000. Ok. Então, qual é a origem desse dinheiro que ele vai me dar? Por suposição, a origem é a venda de mercadoria, né? Ou seja, eu não fiz mais nada a não ser a venda. Qual vai ser a origem? É uma receita com venda. Ou seja, ele está me aumentando o patrimônio de alguma maneira, né? O benefício econômico. Ele está entregando dinheiro na forma de dinheiro para mim, R$25.000. E o destino, o que eu vou fazer? O cliente me deu o dinheiro, eu vou guardar isso aonde? No sapato? Eu vou guardar isso no banco, que é o caixa que eu estou usando, né? Ou no caixa, o cofre da empresa, como queiram imaginar. Mas vejam que a lógica de débito e crédito continua a mesma. Então, fiz a venda, a primeira etapa é a receita com a venda de mercadoria, é o dinheiro que ele me deu. Por que a gente usa esse termo? Porque imagina o seguinte, o cliente deu o dinheiro, você foi lá e depositou isso no banco para deixar guardadinho seguro. Aí chega um fiscal, ele vai olhar e fala assim, opa, mas entrou R$25.000 aqui na conta da empresa que não tem origem. De onde você tirou esse dinheiro? Se você não tem isso registrado, que houve uma venda, como é que você vai provar que aquele dinheiro é lícito, por exemplo?
Então, a lógica é essa. Crédito, a receita com a venda, ou seja, o cliente me deu dinheiro, eu fiz uma venda de mercadoria. Débito, o destino, o banco. Mesmo valor, 25 mil reais. E aí, feito isso, o cliente vai embora? Não. Ele vai ficar esperando o quê? Você ir lá no seu estoque, pegar a mercadoria que ele queria comprar, né, que ele comprou, e levar embora. Então, a segunda etapa de uma venda é o quê? Entregar a mercadoria para o cliente. E isso a gente chama de baixa no estoque, que é quando sai do estoque aquela mercadoria vendida. Como que se faz essa operação? Qual é a origem do recurso que está saindo ali? De onde ele está saindo? Do estoque. E o destino? A gente vai chamar isso de CMV. É um pouquinho mais complicado, né? Mas como eu não vou avançar muito hoje, a lógica por detrás disso aqui é basicamente dizer o seguinte: essa mercadoria a gente comprou, não comprou? Então a gente teve um custo de alguma maneira, a gente teve um gasto, uma despesa com aquilo. Por exemplo, eu poderia ter feito a venda sem ter a mercadoria. O que eu ia entregar para o cliente, então? Em tese, eu não poderia executar isso. Eu precisaria ter comprado antes a mercadoria para trazer para minha loja. Eu tive um custo, uma despesa, que aqui o termo correto seria despesa com mercadoria vendida, mas, enfim, eu tenho uma despesa para obtenção de uma receita depois. Ou seja, eu gasto primeiro para depois receber o dinheiro em troca daquilo. Né? E aí a gente chama isso de CMV. Geralmente nas aulas da disciplina de contabilidade geral eu aprofundo um pouquinho mais no CMV, se der tempo a gente pode fazer isso também. Mas por hora o que vocês têm que saber? Crédito, estoque de mercadoria, quando eu vou dar baixa, porque sai do meu estoque. Débito, não posso escrever aqui cliente, tá? Isso estaria errado, porque isso significaria outra coisa. Então, o débito ou o destino é custo ou despesa da mercadoria vendida. Para eu registrar o quê? Vejam, se eu tive uma receita de 25 mil, eu posso me confundir com essa informação. Porque o cliente me deu 25 mil reais, então eu tive uma receita de 25. Só que eu gastei alguma coisa para ganhar aquilo. Eu gastei 10 mil reais quando eu fiz a compra. Então, o custo da mercadoria é literalmente quanto eu paguei na hora que eu comprei. Isso é possível a gente perceber aonde? Dentro da compra de mercadoria, que seria o lançamento 3. Então, eu fiz a compra, gastei quanto? 10 mil. Qual foi o meu custo da mercadoria vendida? Os mesmos 10 mil reais. Então, com essa base, isso aqui é uma operação que a gente vai executar muito, tá? Por isso que eu já estou trazendo ela na primeira aula. Compra, venda, compra, venda, compra, venda, compra, venda. Repetidamente, até que a gente veja qual é a movimentação que isso cria no aspecto patrimonial, no aspecto de resultado e etc. Feito isso, percebam que, assim, aqui a gente terminou, letra A, letra B, letra C. Fizemos todas as operações. Só que o exercício em si, o período em si não acabou. Ainda existem alguns dias do mês, ou ainda existiriam algumas atividades que a gente tem que desenvolver, tá? E aí a gente precisa saber exatamente depreciação, a RE, que é a apuração do resultado do exercício, e depois fechamento dessas informações com o livro Razão e também com o balanço patrimonial e a DRE, tá bom? Então, até aqui, ficou alguma dúvida? Como agora eu já estou no avançar da hora, eu vou interromper essa aula por agora, depois eu faço as aulas especificamente sobre depreciação, RE e passo a passo do livro Razão, tá? Percebam que aí a gente ia entrar mais ou menos aqui, ó. Despesa com depreciação, a RE, lucro ou prejuízo. Apurou tudo isso, faz o livro Razão, depois faríamos o balanço, etc, etc, etc. Como é que ficou essa primeira parte? Tá claro? Tá de boa? Fácil? Difícil? Não tá difícil não, professor. Acho que vai treinando aí, já consegue chegar ao resultado, sim. Maravilha. E professor, mostra para mim novamente lá, quando o senhor faz a compra da mercadoria, o senhor... Aqui, né? Isso. Aí, por exemplo, a gente comprou mercadoria, certo? A princípio, a empresa, o dinheiro não teria que, no caso aí, tá certo, banco e estoque, eu não estava olhando isso aí.
É que se eu confundi, tá certo. Então, desculpa, aí foi... Eu confundi no começo ali. É de onde ele saiu para onde ele vai, né? Isso, eu estava confundindo. Então, beleza, tá correto. Maravilha. Algo mais? Stephanie ainda lembra das aulas anteriores? Stephanie chegou a fazer comigo, né? A contabilidade geral. Cheguei, professor. Lembro, eu ainda tenho um caderno ainda. Maravilha. Os demais que hoje estão, acho, no sétimo, se tiver alguém do oitavo também que matriculou na disciplina, se tiverem, né, os cadernos ou, enfim, as aulas anteriores também podem consultar, tá? Porque, assim, todos os professores vão ensinar, às vezes, de um jeito meio diferente, dar ênfase numa coisa ou outra, mas tá todo mundo falando a mesma língua, né? Então, às vezes, se acharem outras aulas também, compartilhem aí nos grupos, não tem um receio disso não, só porque é a aula do professor, muito pelo contrário, tá? Tem muito material de contabilidade, qualquer assunto que vocês imaginarem que fale de contabilidade, vocês vão achar gratuitamente no YouTube, vão achar outras coisas. Só não cursos avançados, né? Tipo, eu quero aprender, professor, eu tenho dúvidas sobre o Simples Nacional, eu tenho dúvidas sobre lucro real. Aí é anos de formação, então provavelmente quem tem essa informação vai estar ensinando isso de uma maneira paga, né? Você vai ter que fazer um curso para aprender aquilo. Porque às vezes na faculdade a gente meio que ensina o básico ali para formar o profissional para ele poder avançar em outras áreas, né? Mas aqui por hoje também é só. Tá? Eu vou dispensar vocês, vou agradecer, e daí depois eu vou separar esses tópicos para que vocês possam assistir. Eu quero relembrar ou só entender o conceito da depreciação, que é essa parte que a gente ia avançar, né, no lançamento 6. Quero aprender e focar na ARE, aí vou fazer uma parte separada para explicar o passo a passo disso aqui, tá? Quero ver só como é que funciona para fazer o livro razão, etc. Então, a aula de hoje era dar uma abordagem inicial, dizer que o exercício ele já está disponível para vocês começarem a pegar para fazer, né, e ir desenvolvendo. E lembrar o quê? Que essa segunda parte, né, aqui, não sei se eu coloquei da terceira, mas não coloquei, mas, enfim, vocês lembram. Numa primeira parte, nessa unidade 2, a gente vai fazer débito e crédito até análise. Aí na terceira a gente vai focar só na análise, então vamos usar esse tempo para fazer mais essa parte manual para depois a gente discutir os conceitos de análise, tá? Então observem aí que o treino vai fazer com que vocês tenham a capacidade. E como eu já falei, se vocês quiserem já montar os grupos, porque vai facilitar, eu vou passar um trabalho para vocês que ele demanda um pouco mais de dedicação, né, de organização de estudo. Mas é isso aqui, eu vou passar uma atividade onde vocês vão ter que elaborar exatamente essa movimentação que a gente está vendo aqui, tá? Criou a empresa, depois comprou mercadoria, daí vendeu mercadoria, daí contratou um funcionário, daí comprou um veículo. O que aconteceu? É isso que vocês vão desenvolver nessa segunda unidade em diante. E isso vai acabar valendo nota, né? Então, precisamos praticar. Beleza? Lembrando que, último recadinho, se vocês tiverem curiosidade, tem um link do meu canal no YouTube, que as aulas que eu passei para o pessoal no último PLSE, né, o último semestre letivo suplementar, nessa parte remota, tá lá também. Tá? Então já tem, na verdade, esse conteúdo disponível para vocês, só não está linkado no SIGA. Aí eu vou revisando aqui o que precisa ali, o que vale a pena colocar, mas quem tiver curiosidade pode acessar também. E, como eu disse, outros professores, outros materiais, sem problema nenhum, tá? Não tenho receio de me chamar, de me perguntar. Porque diferente da primeira parte que a gente já tinha visto, agora a gente está entrando num conteúdo novo. Então, qualquer dúvida, é só falar comigo. Beleza? Beleza. Então, obrigado, tá? Obrigado a todos vocês, estão dispensados, podem descansar. Um bom descanso para vocês nessa quinta-feira. Obrigado pela paciência, pela atenção. Fico à disposição e a gente se encontra nas próximas aulas.